Nos últimos dias você deve ter visto essa polêmica. Uma pergunta feita durante uma mentoria gerou uma enorme discussão. Dias atrás só se falava nisso. Mas enquanto muitas pessoas estavam ali debatendo as respostas, quem estava certa, quem estava errada, eu fiquei pensando na pergunta. Porque eu acredito que existe uma pergunta que toda cliente deveria fazer antes de comprar uma mentoria, um curso, um treinamento ou até mesmo uma consultoria de imagem e estilo. E não, a pergunta não é quanto custa, quanto que eu vou pagar. A pergunta não é quanto tempo dura, muito menos quantos módulos tem. A pergunta é outra. Essa pergunta, ela pode evitar frustrações, pode economizar dinheiro e pode te ajudar a tomar decisões muito mais inteligentes. Se você é empresária, profissional liberal ou está investindo no seu crescimento, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final para você entender. Aproveita e já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrita, se inscreva também aqui no canal. A maioria das pessoas compra sem saber o que está comprando. Fala a verdade, se você já não comprou algum curso, alguma mentoria, algum treinamento e depois se arrependeu porque não era aquilo que você buscava. Hoje existe uma abundância de curso, de mentoria, de consultoria, de treinamentos, e isso é maravilhoso. O problema é que muitas pessoas, elas compram pela emoção. Aquele momento ali, comprou pelo impulso, pela emoção, porque achou que mais um curso, mais uma mentoria, mais uma formação era o que você estava realmente precisando. Ou compra porque todo mundo está comprando, compra porque viram os depoimentos e viram que realmente aquela entrega gera alguma transformação, compra porque alguém mostrou um faturamento, compra porque ficaram encantadas com a comunicação, mas poucas param para perguntar o que realmente isso vai mudar em mim? O que realmente vai mudar em mim? E essa pergunta, ela muda tudo. Essa é a pergunta que você deveria fazer. Antes de investir em qualquer serviço, antes de comprar qualquer coisa, até mesmo uma peça de roupa, faça essa pergunta: qual transformação eu vou viver ao final deste processo? O que vai mudar em mim? Não faça a pergunta: o que eu vou receber? Mas pergunte-se: o que vai mudar em mim? Porque existe uma grande diferença entre uma entrega e uma transformação. Uma apostila é uma entrega, um método é uma entrega, uma análise é uma entrega, mas transformação é o resultado, é aquilo que gerou de positivo, de mudança em você. A transformação, ela é um impacto, é aquilo que gera na vida da outra pessoa. E muitas vezes nós ficamos tão encantados com o processo, com aquilo que eu vou receber, que nós esquecemos de analisar o destino. E processo não é transformação. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Imagine se alguém me pergunta: Fernanda, o que você faz na sua consultoria? Eu poderia responder: eu faço análise de coloração pessoal, eu tenho um método exclusivo que é a simbólica das cores, eu faço análise de estilo, eu faço um direcionamento de imagem. Tudo isso está correto, é isso que eu faço mesmo. Mas isso não responde à pergunta, porque isso aqui é o processo,
é o passo a passo que você vai viver comigo. Isso é a ferramenta, é o método que eu uso. Agora, a verdadeira resposta é essa. Eu ajudo mulheres a alinharem identidade, essência e imagem, para que elas parem de se esconder e comuniquem com confiança quem realmente são. Percebe a diferença? Uma resposta fala do serviço, a outra fala da transformação. E aqui está o ponto que mais me interessa. Muitas mulheres têm medo de fazer perguntas, medo de parecer inadequada, medo de serem julgadas, medo de parecer ignorada. Mas as mulheres que se conhecem, conhecem o seu valor, que sabem quem são, elas fazem perguntas. Sabe por que elas fazem perguntas? Porque elas entendem que estão tomando decisões importantes. Identidade gera discernimento. Quando você sabe quem você é, você sabe aquilo, tem clareza daquilo que você está buscando. Quando você sabe quem você é, você não compra por pressão, você não compra por comparação, você não compra porque todo mundo está comprando. Primeiro, você avalia, você analisa, você decide com consciência. Porque posicionamento e autoridade andam juntos. E para que o seu posicionamento gere autoridade, para que você seja percebida como de fato quem você é, você precisa ter essa clareza. E existe uma segunda lição nessa história. Quando uma profissional ela tem clareza sobre a sua transformação, a pergunta ela não ameaça. Perguntas elas se tornam oportunidades para demonstrar autoridade. Porque autoridade não é saber tudo. Autoridade é ter clareza. Quando o seu posicionamento ele é claro, o seu valor fica claro. A sua entrega fica clara. A sua transformação fica clara. E você não precisa convencer ninguém. Você apenas comunica. E isso faz parte, essa clareza faz parte do seu posicionamento. Se você é empresária, médica, advogada, nutricionista ou profissional liberal, eu quero te fazer uma pergunta. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Se alguém hoje te perguntar qual transformação você entrega, você consegue responder em uma frase? Qual transformação o seu serviço, a sua entrega oferece? Ou você vai começar a listar processos, ferramentas, etapas, métodos? Porque as clientes, elas compram transformação e não processos. Compram transformação, elas querem saber o que você vai agregar para ela para que ela saia do ponto A e chegue ao ponto B. O que vai fazer de diferença? O que vai mudar na vida dela? Talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que você faz antes de contratar alguém. Talvez seja você fazer para si mesma. A pergunta que você faz para si mesma: qual a transformação que eu entrego? Qual o impacto que eu gero? Qual o impacto, qual a mudança, qual o impacto na vida das pessoas depois que passam pelo meu trabalho? Quando essa pergunta, quando essa resposta, quando você faz essa pergunta e a resposta está clara, o posicionamento ele deixa de ser uma estratégia e passa a ser uma consequência. Quando você tem essa clareza da sua entrega, do impacto que o seu serviço gera na vida do outro.
E quando você tem clareza ao contratar um serviço, o que você busca de transformação? Eu acredito que imagem e posicionamento, marca pessoal, eles começam de dentro para fora. Depois da comunicação, primeiro vem a identidade, primeiro vem a essência, depois a comunicação. Primeiro é a essência, depois a aparência. Até mesmo porque, como eu sempre falo, a aparência, ela é a tradução da minha essência. Primeiro quem você é, depois aquilo que você mostra para o mundo. Por isso, antes de investir em qualquer processo, faça essa pergunta: qual transformação eu vou viver? Qual transformação eu vou viver? Antes de oferecer um serviço, qual a transformação eu entrego? Tenha isso claro. Agora eu quero que você me conte nos comentários qual foi o melhor investimento que você já fez em você mesma e qual a transformação que ele trouxe para a sua vida. Eu vou amar ler a sua resposta. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, enviar para alguém que precisa também ouvir isso hoje e eu te espero no próximo vídeo.